Tudo bem com você? Eu, professor Dagoberto, estou aqui mais uma vez com você para mais uma aula de matemática do Prepara Brasil. E agora, convido você a acompanhar comigo a questão 21 do seu material, que está lá na página 27. A questão 21 diz assim: marque com 1x o quadradinho que mostra como o número 59 pode ser decomposto. Para nós decompormos um número, nós temos que lembrar que ele é formado basicamente por unidade e dezena. Então, o número 59, ele tem 9 unidades. E o 5 representa o quê? 5 dezenas. Cada dezena vale 10. Então, nós temos o 9, que é uma unidade simples, e nós temos o 5, que é, na verdade, o 50. Então, o número 59, ele é a adição do 50 mais o 9, que é o que nós encontramos na letra D. Então, espero que você tenha acertado essa questão. Espero que você tenha entendido esse importante assunto de matemática, que é a decomposição de um número em unidade e dezena. E agora, eu quero convidar você a acompanhar comigo a questão 22 do nosso material, que está na página seguinte. E essa questão 22, ela fala sobre um instrumento muito importante na matemática, utilizado em civilizações antigas. Povos antigos usavam muito esse material, que é o ábaco. Você já utilizou o ábaco na escola para aprender a realizar operações matemáticas? Então, nós temos aqui nessa questão exatamente falando sobre o ábaco. E diz assim a questão: marque um X no quadradinho que mostra o ábaco, que representa o número 89. Então, o nosso ábaco da questão, ele está dividido em dezenas e unidades. Unidades, pedrinhas azuis, dezenas na cor rosa. Então, se nós queremos representar o número 89, nós temos que pensar que ele é composto por 9 unidades. Então, nós temos que procurar a alternativa que tem exatamente 9 pedrinhas azuis. Será que a letra C tem 9 pedrinhas azuis? Não. Então, se você olhou, a letra C ela já não serve para ser a resposta certa. Agora, olha comigo a letra A. Nós temos exatamente ali 9 pedrinhas azuis. E a do lado, que representa as dezenas, quantas pedrinhas rosas nós temos que ter? 8, porque é o número 89. 8 dezenas, 9 unidades. Então, será que ali na letra A nós temos 8 dezenas? Você contou? Percebeu que realmente tem 8 dezenas? Então, tem 8 dezenas e tem 9 unidades. A nossa resposta certa é a letra A. Espero que você tenha acertado essa questão, espero que você tenha gostado dela. E, caso você não conhece o ábaco, pesquise sobre essa importante ferramenta da matemática. E aí, você já viu a questão 23 do seu material? A questão 23 está lá na página 29. E essa questão trata de dois assuntos muito importantes, que é a decomposição de números e também a representação deles através do uso do material dourado. Então, olha comigo atentamente essa questão, que diz assim: observe a decomposição a seguir. E aí no retângulo verde nós temos uma adição, 90 mais 6. Você sabe o que essa decomposição significa, 90 mais 6? 90 mais 6, se você realizar a adição, você vai obter 96. Agora, vamos observar a ordem da questão, o chamado enunciado. Diz assim: marque com um X o quadradinho
que mostra com quais peças do material dourado o número acima pode ser representado. Então, como eu já dei essa dica aqui para você, 90 mais 6 é 96. Então, o que eu preciso? Vamos lembrar? São 9 dezenas, 6 unidades. Então, cada dezena ela é representada por um palitinho, por uma barrinha. Então, nós temos que procurar exatamente qual é a alternativa que tem 9 barrinhas. E aí, você já procurou qual é a questão, ou melhor, qual é a alternativa que tem 9 barrinhas? Se você olhou para a letra C, você já começou muito bem. Agora, será que na letra C nós temos 6 cubinhos? Olha comigo, na letra C. Conte os cubinhos. Tem 6? Então, se tem 9 barrinhas, 6 cubinhos, você acertou. Essa é a alternativa correta. Então, o número 96, que está na decomposição como 90 mais 6, ele é representado por 9 barrinhas e 6 cubinhos. Parabéns! E agora você é meu convidado, você é minha convidada para acompanhar mais uma questão. A questão que eu tenho agora para você resolver é a questão que está na página 30, questão número 24, que fala assim: em uma gincana escolar, a equipe laranja é composta por alunos de 2 turmas do primeiro ano. E aí, você já participou de gincana? Você gosta de participar de gincanas? Já teve gincana na sua turma ou na sua escola? Então, continue acompanhando comigo essa questão. Ali diz exatamente assim, nessa questão. Sendo que a turma do primeiro ano A tem 23 alunos e a turma do primeiro ano B tem 26, qual é o número total de integrantes da equipe laranja? O que nós temos que saber e o que nós temos que fazer para acertar quantos alunos tem na equipe laranja? Você já pensou que nós temos que realizar aqui uma operação? Se você pensou que a operação realizada é uma adição, meus parabéns! Você está interpretando problemas muito bem. Por que é uma adição? Porque nós temos que juntar, nós temos que unir os alunos da turma A com os alunos da turma B. Então, qual é a adição que eu devo fazer? Eu devo somar 23 com 26. Então, nós vamos realizar uma adição com 2 parcelas. Uma parcela 23 e a segunda parcela 26. E aí, você sabe fazer essa adição com calma, somando unidade com unidade e dezena com dezena? Então, vou dar um tempinho para você resolver essa adição, ok? Resolva aí! Então, você conseguiu chegar na resposta certa? Se você realizou a adição entre o 23 e o 26 e chegou exatamente no número 49, meus parabéns! Você está resolvendo muito bem a operação de adição, que é a nossa alternativa correta lá na letra A, 49 alunos. Parabéns! E já que estamos falando em adição, por que não resolvermos mais uma questão de adição? Exatamente a questão número 25. Acompanha comigo essa questão aí no seu material e diz assim essa questão. Noemi possui um álbum de figurinhas igual ao representado a seguir, com 45 figurinhas coladas. Então, nós temos aqui
uma representação do álbum de figurinhas da Noemi. Vamos observar quais informações a questão nos traz? Diz assim: ela ganhou de seu pai mais 17 figurinhas para serem coladas no álbum. Marque com um X o quadradinho ao lado do número total de figurinhas que Noemi tem no seu álbum. E o que nós temos que fazer aqui então é pensar nisso. Ela tinha um álbum com 45 figurinhas e ela ganhou de seu pai mais 17. Então, para saber exatamente com quantas figurinhas ela ficou, nós devemos adicionar essas duas parcelas. Ou seja, realizamos uma adição entre o 45 e o 17. E aí, você sabe fazer essa adição? Então, vou dar um tempinho para você resolver essa adição. Então, conseguiu chegar na resposta correta? Você fez a adição entre o número 45 e o número 17? Se você chegou na resposta que é 62, que está na letra B, meus parabéns! Você está dominando a operação de adição. Parabéns mais uma vez aqui. E agora eu convido você a acompanhar comigo a próxima questão. Observe a seguir os laços que Laura possui. Essa é a nossa questão 26. E se você observar exatamente essa questão, a quantidade de laços, você vai ver que nós temos ali laços muito bonitos, laços coloridos. E o que será que essa questão vai nos pedir? Então, diz assim: ao separar os laços rosas para entregar para uma de suas amigas, com quantos laços Laura ficará? O que é necessário nós sabermos para resolver essa questão? Primeiro, nós temos que saber a quantidade total de laços que Laura possui. Então, primeiro temos que contar essa quantidade. Então, conte essa quantidade, ok? Vou dar um tempinho para você contar essa quantidade. E aí, já conseguiu contar quantos laços Laura possui? Então, agora o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que tirar dessa quantidade, nós vamos ter que subtrair 4 laços. Por quê? Porque são os laços rosa que a Laura terá que dar para sua amiga. E assim nós vamos resolver então uma subtração para saber com quantos laços Laura ficará. Vamos fazer uma subtração entre a quantidade que ela possui de laços e a quantidade que ela vai dar para sua amiga? Então, você consegue resolver essa subtração? Vou dar um tempinho aqui e espero que você chegue na resposta correta. Se a sua resposta correta é a letra A, 20 laços, parabéns! Você conseguiu fazer muitas coisas corretas para resolver essa questão. Você contou a quantidade de laços que ela possuía ao todo e também a quantidade de laços que ela teria que doar para sua amiga. Então, ficando assim com 20 laços. Já estamos dominando a subtração. Agora eu convido você a acompanhar comigo mais uma importante questão. Vamos resolver então a questão 27 da página 33 do nosso material? Diz assim a questão: observe a seguir o número de peixes que há em um aquário. Você tem aquário em casa? Você gosta de peixes? Então, conte primeiramente quantos peixes tem nesse aquário que aparece no seu material. Você já conseguiu contar essa quantidade de peixes? Então, agora observe o restante da questão com muita atenção. E diz assim o restante da questão: ao serem retirados 14 peixes desse aquário, o número de peixes que ainda restaram
é igual a. Que operação nós temos que fazer? Como é que eu sei qual é a operação necessária para resolver esse problema? Então, pense um pouquinho comigo. A primeira coisa que nós fizemos foi determinar a quantidade total de peixes nesse aquário. Só que agora nós temos que fazer o quê? Temos que retirar uma quantidade de peixes. Para ser mais exato, 14 peixes. Então, quando nós temos que retirar alguma coisa, qual operação nós temos que resolver? Se você pensou em subtração, parabéns, você está certo, você está certa. Continue nesse caminho. Então vamos fazer uma subtração entre a quantidade de peixes e o número 14, que é a quantia de peixes que será retirada desse aquário. Vou dar um tempinho aqui para você resolver e chegar no resultado. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Ou será que é a letra D? Tempo para você. Então, conseguiu fazer essa subtração entre a quantidade total de peixes que tinha nesse aquário que você contou e a retirada de 14 peixes? Se você chegou na alternativa da letra C, 21, meus parabéns, você, mais uma vez, se deu bem, você acertou a quantidade de peixes que restará no aquário. E assim, agora eu te convido a resolver comigo mais uma importante questão dessa nossa matéria legal que é a matemática. Vamos ler com muita atenção a questão 28 do nosso material? Diz assim a questão 28. Uma máquina igual à representada a seguir contém 56 bichinhos de pelúcia. Você gosta de bichinhos de pelúcia? Então, essa máquina tem muitos bichinhos de pelúcia, 56. Continuando a nossa leitura pela questão, nós encontramos a seguinte informação. Durante um dia foram retirados 12 bichinhos de pelúcia dessa máquina. Desse modo, o número de bichinhos de pelúcia que ainda restaram na máquina é igual a. Então, nós queremos saber exatamente quantos bichinhos de pelúcia continuaram nessa máquina. Vamos pensar com calma? Quantos nós tínhamos no início? Eram 56. Quantos foram retirados? 12. Qual é a operação que nós temos que fazer para resolver este problema? Então, se nós retiramos 12 bichinhos de pelúcia, nós temos que resolver uma subtração. Então, nós temos o 56, que era o valor total, conhecido, né, como minuendo. E nós temos o 12, que é a quantidade que nós vamos subtrair, que é o nosso subtraendo. E nós vamos encontrar como resultado o que nós chamamos de resto da subtração, ou também como diferença. Então, nós temos que efetuar uma subtração entre o 56 e o 12. Vou dar um tempinho aqui para você resolver essa questão. Que tal? Pense rápido, mas com muita atenção. Vamos lá? Se você chegou na resposta 44, meus parabéns! Além de interpretar corretamente o problema, você também sabe resolver adequadamente a operação de subtração. E assim conseguiu então chegar na alternativa correta. Mas caso você não tenha conseguido, não fique triste. Releia a questão, refaça novamente e veja qual foi o erro que você cometeu, para que assim você consiga, numa próxima questão, acertar e interpretar corretamente, ok? E agora eu convido você a acompanhar comigo a questão número 29,
que é uma questão que fala sobre trajeto, sobre o caminho percorrido até a escola. Olha só, que legal essa questão. E pensa aí também, qual é o caminho que você faz para ir até a sua escola? Quanto tempo você demora para ir da sua casa até a escola? Você demora muito tempo? Você demora pouco tempo? Então, leia comigo a questão 29, que diz assim: para percorrer o trajeto de sua casa até a escola, a professora Vera leva 26 minutos. Então, nós temos aqui uma informação importante, que é exatamente o tempo que a professora Vera leva para ir até a escola. Esse tempo é de 26 minutos. Então, agora lendo o texto, nós vamos pensar o que mais nós temos de informação e o que é necessário para resolver a questão. Diz assim: realizando o trajeto de ida e volta, ou seja, vamos pensar, ela está indo e depois ela tem que voltar para a sua casa. Vera saindo de sua casa e indo até a escola. E depois, retornando para sua casa, quanto tempo a professora levará? Então, para nós sabermos quanto tempo a professora levará, o que é necessário realizarmos? E aí, qual é a operação? É uma adição? É uma subtração? Pense, respira fundo, se concentre no problema, que com certeza você vai chegar na resposta correta, que é uma adição. Nós temos que somar exatamente o tempo que ela leva da sua casa até a escola e o tempo da escola até a sua casa. O que nós devemos fazer? Nós devemos somar o 26 com ele mesmo. Então, fazendo essa adição, qual é a resposta que nós encontramos? Você consegue fazer tranquilamente esse cálculo? Então, faça esse cálculo e veja com muita atenção qual é a alternativa que vai indicar o resultado da soma do 26 com ele mesmo. Outra dúvida que você pode ter é por que você tem que somar o 26 com ele mesmo? E a resposta seria muito simples. Se a professora leva 26 minutos da sua casa até a escola, ela vai levar o mesmo tempo para voltar até a sua casa, porque a distância é a mesma, certo? Então, fazendo essa adição, qual é a resposta que você encontrou? E aí? Você encontrou 52 minutos como resposta? Se você encontrou, parabéns! Você chegou na alternativa correta. 26 mais 26 é igual a 52. Esse tipo de cálculo é muito importante você armar a continha para chegar na resposta certa. Então, se você acertou, meus parabéns. E agora eu convido você a me acompanhar na nossa última questão. E a nossa última questão da aula de hoje, ela fala sobre diferença. Você lembra exatamente qual é a operação que é representada pela palavra diferença? Então, leia comigo essa questão, que é a questão número 30, que diz assim: dos foguetes a seguir, qual possui a diferença igual a 9? Ou seja, diferença, para você lembrar, vamos lá, é uma subtração. Então, a nossa pergunta poderia também ser representada da seguinte maneira: qual dos foguetes tem como resultado da subtração o número 9? Então, a nossa resposta será que é a letra A? O que nós temos na letra A? 21 menos 5. 21 menos 5 dá 9? Com certeza não. 21 menos 5 dá 16. Então, a letra A não é a nossa resposta correta.
Será que é a letra B? Na letra B nós temos 15 menos 7. Você lembra quanto é 15 menos 7? 15 menos 7 é 8. Então não pode ser a nossa resposta correta. Vamos olhar o nosso foguete que está na letra C? Na letra C nós temos 18 menos 9. Quanto é 18 menos 9? Se você pensou que 18 menos 9 é 9, parabéns, você acertou. Então essa é a nossa resposta correta. A diferença, ou seja, a subtração que tem como resposta o número 9 é a letra C, 18 menos 9. E a letra D não pode ser a nossa resposta correta, por quê? Porque 20 menos 7 é igual a 13. Então a nossa resposta correta é a letra C. Ok? Então fico muito feliz se você acertou também essa questão. E fico muito feliz também porque você me acompanhou aqui ao longo de toda essa nossa aula, ao longo de toda essa nossa jornada do aprendizado. E espero que nós possamos continuar juntos por mais aulas como essa. Então, continue firme nos seus estudos, com muita dedicação e com muita atenção, fazendo as questões do seu material.